ficando dessa maneira aqui, tá? Cheguei aqui no final, fiz meus 5 pontos altos, tinha 2 argolinhas, fechei na primeira com ponto baixo e ainda tem uma argolinha. Então, eu vou fazer 3 correntinhas, e aqui nessa última argolinha, ó, na primeira correntinha, eu fecho com um ponto baixo. Viro o meu trabalho, e aqui também já vou fazer aqui um esqueminha de diminuição. Soltinho aqui mesmo, ó, vou fazer um ponto baixo. Agora, aqui, ó, ponto baixo sobre ponto baixo. E aqui, novamente, pulo esse primeiro, como se eu fosse fazer aquele esqueminha normal, ó, que é a carreirinha de 4 pontos altos, ó. Pulo o primeiro, aqui no segundo, um ponto baixo, e aí inicio 3 correntinhas. Fecho ali, ó, pulando um ponto, formo aquela argolinha em cima dos 5 pontos altos, e aí começo normalmente 4 pontos altos, fecha, etc, etc, tá? Já deu um esqueminha aqui, ó, de diminuída também, tá? Quando chegar ali no final, daí a gente volta pra fazer o nosso próximo esqueminha. Como vocês podem perceber, eu não sigo um padrão. Cada carreirinha, cada lado, cada diminuição, eu vou fazendo de uma maneira, tá? O primeiro peito eu fui fazendo de cabeça e agora eu só tô seguindo, fazendo, então, esse segundo peito pra ficar da mesma maneira que o outro. Cheguei aqui no final, ó, naquela carreirinha de 4 pontos altos. Aqui, cheguei no último, na última argolinha, e vou fazer apenas 3 pontos altos, que é já para diminuir um aqui nesse final. 2 e 3. Gente, se tiver barulho de obra, porque tem obra aqui em casa e obra em outros 2 prédios atravessando a rua, tá? Então, feito aqui os 3 pontos altos, ó, no primeiro pontinho baixo que a gente fez, ó, a gente vai fechar com um ponto baixo. Vira o trabalho. Aí, aqui nós temos, então, iniciando 3 pontinhos baixos, 3 pontos altos. Aí, vamos fazer aqui, então, ó, um ponto baixo nesse primeiro ponto alto, 3 correntinhas, pula um ponto, ali no próximo, daí, fecha com ponto baixo, e aí, sigo normalmente. Essa é aquela carreirinha, então, de 5 pontos altos, tá? Ó, pode ver que ele vai diminuindo, tá? Ele é bem chatinho de fazer, então faça com calma. Se tiver dúvida, volta ao vídeo, tá? Se for um outro tamanho, usa o bojo, como eu falei. Então, eu vou continuar aqui fazendo normal esse meio, quando chegar ali no final, daí eu volto. Cheguei aqui no final, ó, tenho mais uma argolinha, mas eu vou fazer apenas 4 pontos altos ao invés de 5, para diminuir um aqui no final. 2, 3 e 4. Fiz 4, ó. Vou pegar aqui, nós temos um ponto baixo, aqui outro ponto baixo, aqui outro, ó. No segundo ponto baixo, a gente vai fechar com um ponto baixo. Vira o trabalho. Em cima desse primeiro ponto alto, vamos fazer um ponto baixo. 3 correntinhas. Pula aqui um ponto. Ali, ó, no terceiro, vamos fazer um ponto baixo. E aí, essa aqui é aquela carreirinha de 4 pontos altos, tá? Ele vai ficando meio estranhozinho, assim, ó, mas depois a gente conserta bem certinho quando a gente fizer o acabamento com um ponto baixo em volta dele todo, tá? Então, quando voltar, vou fazer esse meiozinho, quando chegar ali no final, daí eu volto pra gente ir fazendo as diminuições juntos. Cheguei aqui no final novamente, tenho uma argolinha, vou fazer apenas 2 pontos altos nessa argolinha. 1 e 2. Fiz 2, ó, no primeiro pontinho baixo que tem ali, é onde vamos fechar com um ponto baixo. Vamos virar o trabalho. Aí, a gente tem aqui, então, esses 2 pontos altos. Entre eles, a gente vai fazer um ponto baixo, ó, entre eles, não em cima de nenhum deles. Feito isso, ó, já pulamos para a próxima argolinha aqui, e essa é aquela carreirinha de 5 pontos altos. Aí, faz 5 pontos altos, tudo bonitinho, tá? Quem tá confuso, gente, vai voltando, tá? Vai voltando, que dessa vez eu tô tentando explicar bem explicadinho dessa maneira aqui que eu fiz, ó, como tá diminuindo, tá? Vou fazer, então, esse meiozinho, quando chegar ali no final, eu volto pra gente fazer a diminuição e iniciar a próxima carreira. Cheguei aqui no final, tenho mais uma argolinha aqui,
Vou fazer nela apenas 3 pontos altos, em vez de 5, ao invés de 5, né? Então, fiz 3. Aí, ali naquele pontinho baixo onde a gente iniciou, vamos fazer outro ponto baixo para fechar aqui essa carreira. Vamos virar o trabalho. Quando é trabalho grande, é ruim, né, de ir virando. Em cima desse primeiro ponto alto, vamos fazer um ponto baixo, 3 correntinhas, pulo esse ponto alto do meio, no terceiro, fecho com um ponto baixo, formando essa argolinha, tá? Aí, agora aqui, a carreirinha de 4 pontos altos. Então, vou fazer esse meio, quando chegar daí ali, no final, a gente volta, ó. Só tem mais algumas carreiras, e aí, tá pronto aqui já, daí, um dos seios, ó, tá? Cheguei aqui no final, ó, fiz 4 pontos altos e ainda tenho aqui aqueles 5 pontos altos. Então, vou fazer aqui aquela argolinha normal que a gente faz, né, de 3 correntinhas, pulo o ponto do meio, no quarto ponto fecho com um ponto baixo, e aí agora aqui, ó, faço mais 3 correntinhas, aí em cima daquele pontinho baixo onde a gente iniciou, ó, fecho com um ponto baixo, viro o trabalho, e em cima de cada correntinha, vou fazer um ponto baixo. Então, vou fazer aqui, no caso, 3 pontos baixos para subir. 1, 2 e 3. Ó. Feitos 3, tem uma argolinha aqui. Vou fazer apenas 3 pontos altos nessa argola aqui. Essa aqui é aquela carreirinha de 5 pontos altos, tá? Aí, fiz 3, os demais eu faço normal, tá? E quando chegar ali daí no final, eu volto pra gente fazer a diminuição. Cheguei aqui no final, tenho aqui mais uma argolinha e vou fazer apenas 2 pontos altos dentro dessa argola. Feitos os 2 pontos altos, em cima do ponto baixo, faço outro ponto baixo. Vamos virar o trabalho. Aí, agora aqui, iniciamos, então, com 2 pontos altos. Vamos pular esse primeiro e no segundo, ó, a gente faz um ponto baixo. E aqui, a carreirinha de 4 pontos altos. Aí, faz normalzinho essa parte aqui, ó. 4 pontos altos, etc, tá? Ó, como tá diminuindo. Depois, aí, toda essa parte fica meio estranha, a gente vai arrumar ela com ponto baixo, como eu falei, tá? Então, aí, terminado aqui esse meiozinho, a gente volta ali no final pra fazer, então, a diminuição. E ó como é que tá ficando. Falta só mais algumas carreiras. Aí, gente, obra aqui tá complicado esse barulho. Eu sei que deve estar um barulhão aí no vídeo. Então, aqui feitos 4 pontos altos, ó. Aqui nós temos 3 pontos altos no final. No ponto do meio, fecho com um ponto baixo, faço 3 correntinhas. E aqui, ó, nesse primeiro ponto baixo aqui, ó, daqueles 3 que a gente fez, eu fecho novamente com um ponto baixo. Vamos virar o trabalho. Aí, aqui, novamente, sobre cada ponto, sobre cada correntinha, vou fazer um ponto baixo. Então, vamos fazer, no caso, 3 pontos baixos novamente. Fiz 3 pontos baixos, ó, agora eu vou pular aqui, ó, entre o primeiro e o segundo ponto, ó, e faço um ponto baixo. 3 correntinhas, aquele esqueminha lá normalzinho da carreira de 5 pontos altos, tá? Ó. Ficou dessa maneira aqui daí, ó, tá? Chegando ali no final, eu volto pra gente fazer a diminuição. Cheguei aqui no final, fiz meus 5 pontos altos e ainda tem aqui aqueles 4 pontos baixos da carreira anterior. Então, vou só, entre os pontos, fazer aquela argolinha que a gente sempre faz. 3 correntinhas, entre o terceiro e quarto ponto, um ponto baixo, tá? Essa carreira é assim, o final. Vamos virar o trabalho. Aí, aqui, ó, dentro dessa correntinha aqui, dessa argolinha, ó, vamos fazer, então, 4 pontos altos, ó. O primeiro pontinho fica meio deitadinho, não tem problema. 2, 3 e 4. E aí, faz o esqueminha normal, tá? Ó, como é que ficou aqui a pontinha. Ó, ficou dessa maneira aqui, tá? Quando eu chegar ali no final, eu volto.
Aí, cheguei aqui no final, fiz aqui, então, 4 pontos altos na última argolinha, e aqui no primeiro ponto baixo, ó, daqueles 3 que a gente fez, fecho com um ponto baixo. Vamos virar o trabalho. Aqui, ó, temos os 4 pontos altos. Então, entre o primeiro e segundo ponto, vou fazer um ponto baixo, vou fazer minhas 3 correntinhas, entre o terceiro e quarto ponto, fecho com ponto baixo novamente e sigo, né, na carreirinha de 5 pontos altos, tá, ó. Chegando ali no final, eu volto. Cheguei aqui no final, fiz os 5 pontos altos e eu tenho aqueles 4 ali. Então, vou só fazer uma argolinha. Entre o primeiro e segundo, fecho com ponto baixo, 3 correntinhas. Entre terceiro e quarto, fecho com ponto baixo novamente. Viro o trabalho. Aí, nessa primeira argolinha, vou fazer apenas, ó, 2 pontos altos. 1 e 2. Fecho com ponto baixo ali no segundo ponto alto, faço a argolinha, tudo novamente, tá? Quando chegar daí ali, essa aqui é a carreira de 4 pontos, isso aqui vai ter 4 pontos altos e tal. Quando chegar daí aqui no finalzinho, eu volto. Cheguei aqui no final, tenho mais uma argolinha, então, vou fazer também mais 2 pontos altos, igual eu fiz ali no início. Fiz os 2, aqui, ó, em cima daquele pontinho baixo do início, fecho com ponto baixo novamente. Aí, vamos virar o trabalho mais uma vez. Vamos pular esse primeiro ponto alto. No segundo, vou fazer um ponto baixo. E aí, aqui eu vou fazer, ó, vou fazer com vocês que só tem mais essa e a outra carreira. Aqui são 4 pontos altos. Essa é a carreirinha de 5, mas eu vou fazer 4 para diminuir, um no início e um no final. 4 pontos altos, faço aquela argolinha aqui no meio. Aí, novamente, mais 4 pontos altos, 1, 2, 3 e 4. Aí, aqui, ó, pulo o primeiro pontinho baixo, no segundo, fecho com ponto baixo. Vamos virar o trabalho novamente. Aí, agora, aqui, pulo, tem 4 pontos altos. Pulo o primeiro, no segundo, vou fazer um ponto baixo, e no terceiro também um ponto baixo. E agora, já vou pular direto pra argolinha. Deixa eu só ver quantos pontos altos eu fiz aqui no outro, porque eu não tenho certeza. 2, 4, 6, fiz 8, ó. Então, aqui eu vou fazer 8 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5. Pegar mais linha, pode dar uma puxadinha também, se precisar. 6, 7 e o 8º. Terminados os 8 pontos altos, pulo o primeiro ponto, no segundo faço um ponto alto e no terceiro um ponto baixíssimo. Eu não tô com a minha tesoura aqui, mas daí é só cortar a linha e passar por dentro da laçada, ó. Aí, vai ficar dessa maneira aqui, tá? Esse aqui, como eu falei, é um tamanho M. Se qualquer coisa, vocês podem pegar, como eu falei, um bojo, pra ver o início aqui, quanto vocês vão ter que fazer, tá? Ó. Aí, terminado esse bojo aqui, faz o outro lado da mesma maneira, tá? É bem chatinho, então faz com calma, pra poder ficar os dois bem iguaizinhos, com a mesma quantidade de carreiras, pra ficar bem certinho os dois seios, tá?